Quando cheguei naquele cemitério naquele dia maldito, eu jamais pensei que sairia de lá uma mulher completamente diferente. Boa tarde, meu povo. Sou Dona Lúcia. Tenho 68 anos bem vividos aqui em Pedra Branca, essa cidadezinha do interior que todo mundo conhece todo mundo. Hoje resolvi dividir com vocês uma história que guardei comigo por 5 longos anos. Uma história de traição, vingança e segredos que mexeu com as estruturas da minha família inteira. Então vamos começar essa história pelas pessoas que fizeram parte dela. Primeiro, o Renato, meu marido de 40 anos de casamento. Homem de voz grossa e jeito protetor que sempre me fez sentir segura. Depois tem a Cláudia, minha irmã caçula. Sempre foi dessas pessoas que fala baixinho, mas que todo mundo para escutar. E por último, minha saudosa mãe, Dona Antônia, uma senhora de 82 anos que tinha o costume de dar conselhos mesmo quando ninguém pedia. Sabe, tem momentos na vida da gente que a gente percebe que as pessoas mais próximas guardam segredos que podem destruir tudo que a gente construiu. Por que será que minha irmã começou a aparecer tanto nos últimos meses de vida da mamãe? E por que o Renato ficava tão nervoso toda vez que eu mencionava as visitas dela? Antes de eu continuar, deixa seu like, se inscreve e comenta de onde me assiste. Adoro saber quem são as almas gentis que param para ouvir as histórias desta senhora. Era o dia do enterro da mamãe quando tudo veio à tona. Ali na frente de todo mundo, no meio das flores e das lágrimas. O que eu descobri naquele dia mudou não só a minha vida, mas revelou verdades que estavam escondidas há muito mais tempo do que eu imaginava. Uma dessas descobertas envolvia até mesmo a filha da Cláudia. E quando vocês souberem do que se trata, vão entender por que eu precisei de 5 anos para conseguir contar essa história. Segura firme aí, porque a parte que virou meu mundo de cabeça para baixo está prestes a começar. Segura firme aí, porque a parte que virou meu mundo de cabeça para baixo está prestes a começar. O funeral da mamãe estava chegando ao fim quando eu vi a Cláudia sussurrando alguma coisa no ouvido do Renato, ali do lado do caixão. Os dois se afastaram um pouco do povo, achando que ninguém estava vendo. Mas eu estava de olho. Resolvi chegar mais perto, me escondendo atrás daquelas coroas de flores grandes que sempre tem em enterro. Era então que escutei a Cláudia falando baixinho. Agora que a Dona Antônia morreu, não tem mais ninguém para contar para Lúcia sobre nós dois. O Renato respondeu. Faz 20 anos que vivemos essa mentira, Cláudia. Não sei mais como esconder que eu sou o pai da Fernanda. Meu mundo desabou ali mesmo, gente. 20 anos. A filha da minha irmã era filha do meu marido, e minha própria mãe sabia de tudo esse tempo todo. As pernas ficaram bambas, o coração disparou, mas eu consegui me segurar para escutar o resto. Mas aí aconteceu o que eu jamais imaginaria em toda a minha vida. Era a Fernanda, minha sobrinha de 20 anos, que tinha chegado sem fazer barulho. Quando me virei para olhar para ela, vi alguma coisa brilhando na mão dela. Fernanda estava segurando uma faca de cozinha e tinha nos olhos uma frieza que eu nunca tinha visto em ninguém da família. Ela continuou falando, com uma calma assustadora. Vou contar uma coisa para a senhora, tia. Minha avó não morreu de morte natural, não. Eu que acabei com o sofrimento dela quando descobri que ela ia contar tudo para a senhora naquela semana. E foi aí que percebi que a pessoa mais perigosa da família toda estava parada bem na minha frente, no meio do cemitério, sem ninguém por perto para me ajudar. Olhei para Fernanda segurando aquela faca, sentindo o sangue gelar nas veias. Era minha sobrinha, a menina que eu vi crescer, me ameaçando no cemitério onde acabamos de enterrar minha mãe. Mas antes que eu pudesse falar alguma coisa, a Fernanda soltou uma gargalhada gelada que ecoou entre os túmulos. Tia, a senhora ainda não entendeu nada, né? A vovó não ia contar sobre meu pai, não. A menina continuou falando, com aquele sorriso assustador no rosto. Vocês acham que guardar segredo de traição é o fim do mundo? Que bobagem. A vovó descobriu que eu matei 3 pessoas aqui em Pedra Branca nos últimos 2 anos. Meu Deus do céu, minha sobrinha era uma assassina, e eu estava ali, sozinha, sem ninguém para me defender. De repente escutei passos correndo na nossa direção. Era o Renato e a Cláudia que tinham percebido que eu tinha sumido, mas quando eles chegaram perto, a Fernanda gritou bem alto. Chegaram bem na hora. Nesse momento, algo completamente inesperado aconteceu.
A Fernanda virou a faca contra ela mesma e se cortou no braço, gritando desesperada. Socorro! A tia Lúcia está tentando me matar. O desespero tomou conta de mim quando percebi o que estava acontecendo. A menina estava armando uma cilada perfeita, me transformando na vilã da história, com o próprio sangue dela como prova. E foi aí que entendi. Quem eu sempre tratei como família era a pessoa mais perigosa que eu já conheci na vida. Com o coração batendo descontrolado, vi a Fernanda segurando o braço cortado, gritando para todo mundo escutar que eu estava tentando machucar ela. O sangue escorrendo pela mão dela, as lágrimas falsas no rosto. Tudo parecia tão real que até eu comecei a duvidar do que tinha acontecido. O Renato e a Cláudia correram até nós, e pude ver nos olhos deles aquela mistura de pânico e confusão. Mas foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Olhei bem nos olhos da menina e disse, com toda a calma do mundo: Fernanda, querida, você esqueceu de uma coisa muito importante nessa sua historinha toda. A expressão dela mudou na mesma hora, como se tivesse percebido que alguma coisa estava errada. Continuei falando, sentindo uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Você falou que matou o velho Sebastião, a dona Rosa e o Carlinhos. Mas tem um probleminha nisso aí, minha filha. O Carlinhos está vivo, só se mudou para a cidade grande faz 6 meses. Foi aí que tudo desmoronou de uma vez. A Fernanda parou de chorar na mesma hora. O Renato e a Cláudia se entreolharam com uma cara que eu nunca tinha visto. E um silêncio pesado caiu sobre nós 4 ali no meio dos túmulos. De repente, uma voz familiar falou atrás da gente. Minha filha, parece que você se enrolou toda na sua própria mentira. Quando me virei, quase caí para trás de susto. Era minha mãe, Dona Antônia, caminhando devagar na nossa direção, viva e respirando. E foi aí que entendi. Quem acabamos de enterrar não era minha mãe. E a verdade por trás de tudo isso era muito mais sinistra do que qualquer segredo que eu poderia imaginar. Vendo minha mãe viva ali na minha frente, senti como se o chão fosse se abrir e me engolir. Então quem diabos estava naquele caixão que acabamos de enterrar? Dona Antônia chegou mais perto, apoiada numa bengala que eu nunca tinha visto ela usar, e falou com aquela voz firme de sempre. Calma, minha filha. Chegou a hora de vocês saberem a verdade sobre essa família. O Renato estava branco que nem papel. A Cláudia tremia igual vara verde. E a Fernanda tinha largado a faca no chão, com uma cara de quem tinha visto um fantasma. Minha mãe continuou falando, devagar, mas firme. O que vocês enterraram ali foi minha irmã gêmea, a Francisca. Ela veio aqui para Pedra Branca faz 3 meses, fugindo de uns problemas lá da capital. Mas a menina aqui, e apontou para Fernanda, achou que era eu e deu veneno na comida dela, pensando que estava me matando para eu não contar o segredo da família. Foi nesse momento que algo dentro da minha cabeça fez clique, como se todas as peças de um quebra-cabeça tivessem se encaixado de uma vez. De repente a Fernanda começou a rir que nem louca, um riso alto e assustador que ecoou por todo o cemitério. Vovó, a senhora ainda não entendeu, né? Eu sabia que era a tia Francisca o tempo todo. E continuou, com os olhos brilhando de uma maldade que me arrepiou toda. Porque a tia Francisca descobriu que eu não sou filha do tio. Renato não, vovó. O silêncio que caiu ali foi tão pesado que dava para cortar com faca. E foi aí que entendi. A pessoa que eu criei como sobrinha era na verdade minha meio-irmã. E acabara de confessar ter matado nossa própria tia para esconder esse segredo monstruoso. O que eu acabara de escutar era impossível de processar. Fernanda era filha da minha mãe, não da minha irmã Cláudia. Mas antes que qualquer um de nós pudesse falar alguma coisa, minha mãe começou a balançar a cabeça e soltou uma gargalhada amarga que me gelou por dentro. Ela olhou para Fernanda com uma mistura de carinho e desprezo que eu nunca tinha visto antes. Você acha que é minha filha? A Fernanda ficou pálida na mesma hora, como se tivesse levado um tapa na cara. A voz dela falhou, saindo mais fina que um fio de cabelo. Foi aí que minha mãe fez uma coisa que me deixou de queixo caído. Ela tirou uma peruca grisalha da cabeça, revelando cabelos castanhos bem tratados. Depois arrancou umas rugas postiças do rosto e ficou ali parada, pelo menos 20 anos mais nova na minha frente. Eu não sou sua avó, Fernanda. A mulher que eu achava que era minha mãe falou com uma voz completamente diferente, mais jovem e mais fria.
O mundo girou na minha frente quando eu entendi que essa mulher tinha passado 3 meses na minha casa, comendo na minha mesa, dormindo no quarto da minha verdadeira mãe, fingindo ser minha família. E foi aí que percebi. Se essa mulher era uma policial disfarçada, então onde estava minha mãe de verdade? E quem diabos estava realmente enterrado naquele caixão? Estava ali, olhando para essa mulher que tinha fingido ser minha mãe por 3 meses, quando senti o chão tremer debaixo dos meus pés. Literalmente tremer. De repente, um barulho ensurdecedor veio de debaixo da terra, bem do túmulo que acabamos de cobrir. Era como se alguma coisa estivesse tentando sair dali de dentro, arranhando e batendo no caixão. A detetive Regina ficou branca que nem cera de vela, e a Fernanda começou a gritar que nem louca. O Renato e a Cláudia se agarraram um no outro, e eu fiquei paralisada vendo aquela terra fofa se mexendo sozinha. Mas o que mais me assustou foi ver o desespero no rosto da detetive Regina, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. Foi quando ela gritou, com a voz embargada: "Meu Deus, ela ainda está viva!" Num instante a Fernanda parou de gritar e começou a rir de um jeito que me fez o sangue congelar. Ela pegou uma pá que estava encostada numa árvore e disse, com uma calma assustadora: "Eu sabia que isso ia acontecer." E foi nesse momento que vi a verdade estampada no rosto dela. Uma verdade que me fez entender que tudo, absolutamente tudo que tinha acontecido até agora, tinha sido planejado. A detetive Regina caiu de joelhos na terra, tentando cavar com as mãos para tirar minha tia Francisca de lá. Mas a Fernanda se aproximou devagar, segurando a pá como se fosse uma arma. O Renato tentou segurar a menina, mas ela se desvencilhou com uma força que não parecia natural. Foi aí que a Fernanda falou a coisa mais assustadora que eu já escutei na vida. "Tia Lúcia, agora a senhora vai descobrir quem realmente morreu no lugar da vovó Antônia." E foi aí que percebi. A pessoa enterrada viva naquele caixão não era minha tia Francisca. E Fernanda tinha armado essa situação toda para me mostrar uma verdade que ia destruir tudo que eu conhecia sobre minha própria vida. O barulho debaixo da terra foi ficando mais forte, e pude ver a detetive Regina cavando desesperadamente com as mãos, tentando tirar quem quer que fosse de dentro daquele caixão. A Fernanda continuava ali parada, segurando aquela pá, com um sorriso que me dava arrepios, e se jogou no chão para cavar junto com ela. A Cláudia ficou paralisada só olhando, e eu senti que algo muito estranho estava acontecendo ali. Por que a detetive estava tão desesperada para salvar alguém que supostamente já estava morto? De repente conseguiram abrir o caixão, e o que vi lá dentro me fez o coração parar. Não era minha tia Francisca, nem qualquer outra pessoa que eu imaginava. Era uma mulher jovem, de uns 40 anos, toda machucada mas ainda respirando, que levantou a cabeça e olhou diretamente para mim com olhos cheios de lágrimas. Num instante senti como se um raio tivesse caído na minha cabeça. Essa mulher estava me chamando de mãe, e quando olhei melhor para ela, reconheci os traços do meu próprio rosto, só que mais jovem. Era minha filha Patrícia, que tinha morrido num acidente de carro há 15 anos, ali na minha frente, viva e respirando. O mundo desabou completamente quando entendi que minha própria filha tinha fingido a morte dela durante todos esses anos, me deixando sofrer e chorar por uma perda que nunca existiu. O Renato ficou branco que nem papel. A Cláudia começou a chorar, e a detetive Regina se levantou devagar, limpando a terra das mãos. Mas foi a Fernanda quem falou que me gelou por dentro. "Agora a senhora já sabe, tia Lúcia. Sua filha não morreu nenhum acidente não. Ela fugiu porque descobriu que o tio Renato não é meu pai." E foi aí que percebi. Tudo na minha vida tinha sido uma mentira. E a pessoa que eu mais amava no mundo tinha me enganado por 15 anos inteiros. Olhando para minha filha Patrícia ali na minha frente, depois de 15 anos achando que ela estava morta, senti o mundo girar de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a Patrícia se levantou devagar do caixão, limpando a terra do rosto, e olhou diretamente para Fernanda com uma raiva que eu nunca tinha visto nos olhos dela. "Fernanda, você não tinha o direito de fazer isso comigo." Foi aí que entendi uma coisa que me fez o sangue gelar. Minha filha e minha sobrinha estavam trabalhando juntas nessa história toda, e eu tinha sido enganada pelas 2 pessoas que eu mais amava no mundo. A detetive Regina se levantou, tirando mais terra das mãos, e falou com uma voz cansada: "Dona Lúcia, sua filha não fugiu por causa de segredo nenhum.
O silêncio que caiu ali foi tão pesado que dava para cortar com faca. O Renato e a Cláudia me olharam com uma cara de horror que eu nunca vou esquecer. E a Fernanda começou a rir daquele jeito gelado de novo. De repente, senti uma dor forte no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no meio do meu coração. Olhei para baixo e vi o cabo de uma seringa saindo do meu braço. A Patrícia estava parada do meu lado, com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Num instante, minhas pernas ficaram bambas e comecei a cair no chão devagar. A voz da minha filha ficou distante quando ela falou: "Mãe, eu me escondi todos esses anos para descobrir a verdade sobre o que a senhora fez com meu pai. E foi aí que percebi. Quem eu criei e amei como filha tinha voltado do além não para me abraçar, mas para me matar." Senti o líquido da seringa entrando na minha corrente sanguínea, e minhas pernas começaram a tremer descontroladamente enquanto a Patrícia me segurava pelos ombros. Mas antes que eu caísse completamente no chão, algo completamente inesperado aconteceu. A detetive Regina se jogou em cima da minha filha, derrubando ela no chão com uma força que eu não esperava de uma mulher aparentemente mais velha. As duas rolaram na terra, brigando pela seringa vazia, enquanto Renato e a Cláudia ficaram paralisados sem saber o que fazer. Foi durante essa confusão que escutei um barulho de motor se aproximando do cemitério. 3 carros da polícia pararam na entrada, e vários policiais saíram correndo na nossa direção. Mas foi aí que a Patrícia fez uma coisa que me gelou por completo. Minha filha parou de lutar, ficou em pé devagar, e começou a rir daquele mesmo jeito assustador que a Fernanda tinha rido antes. Ela olhou para os policiais que se aproximavam e gritou bem alto: "Vocês chegaram atrasados." Num instante o mundo virou de cabeça para baixo na minha frente. Os policiais não prenderam minha filha, mas sim cercaram a detetive Regina, apontando as armas para ela. Foi aí que entendi a verdade mais chocante de toda essa história. A pessoa que eu achava que era uma detetive tentando me proteger, era na verdade uma criminosa foragida. E minha filha Patrícia tinha armado tudo isso para capturar ela, usando a minha própria vida como isca. E foi aí que percebi: quem eu achava que tinha voltado para me matar, era na verdade a única pessoa que estava tentando me salvar de uma assassina profissional. Quando a Patrícia terminou de falar, senti um alívio tão grande que as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Minha filha não tinha voltado para me fazer mal, ela estava me protegendo de uma assassina. Mas enquanto os policiais algemavam a tal Regina, eu reparei numa coisa estranha. A Fernanda estava quieta demais, parada ali do lado, só observando tudo com um sorrisinho no canto da boca. E o mais estranho é que nenhum dos policiais parecia se importar com ela, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. A Patrícia me ajudou a levantar da lápide, e foi aí que percebi que o efeito da seringa estava passando mais rápido do que deveria. Minhas pernas não estavam mais bambas, e a visão tinha voltado ao normal completamente. Ela sorriu daquele jeito carinhoso de sempre e respondeu: "Só um calmante fraco, mãe." Foi nesse momento que a Regina, mesmo algemada, começou a gritar para os policiais: "Vocês não entendem. A Patrícia não é quem vocês pensam. Ela me contratou para matar a própria mãe." Os policiais riram e um deles falou: "Claro, Regina." Mas alguma coisa no desespero da voz daquela mulher me fez prestar atenção. E foi aí que reparei numa coisa que me gelou o sangue. A Patrícia e a Fernanda se olharam rapidinho, trocaram um sorriso quase imperceptível. E foi nesse instante que tudo fez sentido. De repente senti uma dor lancinante nas costas. Quando olhei para trás, vi a Fernanda retirando uma agulha fina do meu corpo. O chão começou a girar embaixo dos meus pés, quando entendi que minha própria filha tinha fingido a morte, voltado para a cidade, e agora estava me matando de verdade na frente de policiais que trabalhavam para ela. E foi aí que percebi: quem eu mais amava no mundo era a assassina mais perigosa que Pedra Branca já tinha visto, e eu acabara de cair na armadilha perfeita dela. Senti o veneno da segunda agulha se espalhando pelo meu corpo, mais forte que o primeiro, enquanto a Patrícia me segurava pelos ombros com aquele sorriso falso que eu não tinha reconhecido antes. Mas foi aí que algo completamente inesperado aconteceu. Os policiais que estavam algemando a Regina de repente se viraram para minha filha e a Fernanda, sacando as armas. A expressão da Patrícia mudou na mesma hora, daquele sorriso falso para uma cara de puro ódio que me fez ver quem ela realmente tinha se tornado nesses 15 anos. A Fernanda tentou correr,
Mas 2 policiais já estavam em cima dela antes que desse 3 passos. Foi quando a tal Regina, ainda algemada, falou com uma voz cansada. Dona Lúcia, eu sou detetive mesmo, só estava disfarçada de criminosa para pegar sua filha. O delegado completou. Estamos atrás da Patrícia há 2 anos. Olhei para minha filha sendo algemada e senti como se estivesse vendo uma estranha completa. Ela nem parecia mais a menina carinhosa que eu tinha criado, mas sim algo assustador que tinha tomado o lugar dela. De repente, senti o chão tremer debaixo dos meus pés, mas dessa vez não era por causa do veneno. Um som alto e metálico ecoou por todo o cemitério, como se alguma coisa pesada tivesse caído. Olhei para trás e vi que o túmulo da minha verdadeira mãe, Dona Antônia, tinha se aberto sozinho, e de lá dentro saía uma luz azulada muito estranha. No instante, todos pararam o que estavam fazendo e ficaram olhando para aquela luz sobrenatural. E foi aí que percebi. Quem estava falando comigo do além não era minha mãe, mas sim minha própria filha verdadeira. E quem eu tinha criado por 20 anos era uma impostora que tinha matado a Patrícia Real ainda criança. A voz da minha verdadeira filha ecoando daquele túmulo me fez tremer das pernas à cabeça. Era impossível. Mas eu reconhecia cada palavra, cada entonação daquela voz que eu ouvi crescer por 20 anos. Todos os policiais ficaram paralisados olhando para aquela luz azulada que saía de dentro da sepultura. A impostora que eu tinha criado como Patrícia começou a gritar que nem louca. Não, não, não. Ela não pode estar falando. A Regina, mesmo algemada, sussurrou alguma coisa no ouvido do delegado. E vi o rosto dele ficar branco que nem papel. A voz continuou saindo do túmulo, mais clara agora. Mãe, essa mulher me matou quando eu tinha 8 anos e tomou meu lugar na nossa família. Mas antes que a voz terminasse de falar, algo aconteceu que me tirou completamente do chão. O Renato, que tinha ficado quieto esse tempo todo, de repente puxou uma arma da cintura e apontou direto para minha cabeça. Num instante percebi que meu marido de 40 anos não era quem eu pensava. Os policiais tentaram reagir, mas ele gritou: "Ninguém se mexe." A tal da impostora parou de gritar e começou a sorrir, como se finalmente alguma coisa tivesse dado certo pro lado dela. Foi quando o Renato continuou falando, ainda apontando a arma para mim. "Essa mulher que vocês chamam de criminosa é minha parceira há 15 anos. O chão desabou embaixo dos meus pés, quando eu entendi que toda a minha vida tinha sido uma mentira arquitetada pelo homem que dormia do meu lado há décadas. E foi aí que percebi. Quem eu amava, e em quem mais confiava no mundo era o cérebro por trás de todos os assassinatos. E eu tinha sido apenas uma peça no jogo dele o tempo todo. Com a arma do Renato apontada para minha cabeça, senti que 40 anos de casamento tinham sido 40 anos de mentiras. O homem que dormia do meu lado era um assassino, e eu nunca tinha desconfiado de nada. Mas foi nesse momento que algo dentro de mim mudou completamente. Olhei bem nos olhos dele, aqueles olhos que eu achava que conhecia tão bem, e comecei a rir. Uma gargalhada alta e clara que ecoou por todo o cemitério, deixando todo mundo confuso. O Renato franziu a testa, sem entender minha reação. "Lúcia, você enlouqueceu." Mas eu continuei rindo, sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. A impostora que se passava pela Patrícia parou de sorrir na mesma hora, e os policiais se entreolharam com uma cara estranha. O delegado deu um passo à frente, baixando a arma, como se tivesse entendido alguma coisa que os outros não tinham percebido. Continuei falando, olhando diretamente para o Renato. "Você acha mesmo que eu não sabia de todos os seus crimes durante esses anos todos?" A expressão no rosto dele mudou completamente, daquele ar de superioridade para uma cara de puro terror. Foi aí que tirei uma pequena gravador digital do bolso da minha blusa. Apertei o play, e a voz do próprio Renato ecoou por todo o cemitério. "Lúcia é tão ingênua que nunca vai descobrir que matamos a filha verdadeira dela." Num instante, senti a arma tremer na mão dele. Os policiais se aproximaram devagar. E foi quando eu falei a verdade que tinha guardado por 15 longos anos. "Eu sou agente federal aposentada, Renato." O silêncio que seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da arma caindo no chão, quando Renato percebeu que tinha sido enganado pela própria esposa durante toda a vida que construímos juntos. E foi aí que percebi. Quem eu fingi amar por 40 anos era apenas o primeiro de muitos criminosos que eu ia destruir.
E a verdadeira caçada estava apenas começando. Com a gravação ecoando pelo cemitério, e o Renato em choque, senti que finalmente tinha recuperado o controle da situação. 40 anos fingindo ser uma esposa ingênua tinham valido a pena. Mas foi nesse momento que algo completamente inesperado aconteceu. A tal da impostora que se passava pela Patrícia começou a bater palmas devagar, com um sorrisinho no canto da boca que me gelou por dentro. Ela olhou para mim e falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Nossa, Dona Lúcia, a senhora é mesmo muito boa nisso. Os policiais se entreolharam confusos, e o delegado deu um passo para trás, como se tivesse percebido alguma coisa que eu não estava vendo. O Renato continuava paralisado no chão, olhando para a arma que tinha caído. Mas a expressão no rosto dele mudou de desespero para algo que parecia alívio. A impostora continuou falando, agora com uma autoridade na voz que me fez o sangue gelar. Vocês dois fizeram um trabalho excelente durante todos esses anos. Foi nesse momento que ela tirou uma carteira do bolso e mostrou uma identificação que fez todos os policiais baixarem as armas imediatamente. De repente senti o chão desabar embaixo dos meus pés quando li o que estava escrito naquela carteira. A mulher que eu achava que era uma criminosa disfarçada de minha filha era na verdade a comandante-geral da Operação Federal. E tanto eu quanto o Renato tínhamos sido apenas peões num jogo muito maior do que eu imaginava. A mulher guardou a identificação e falou com uma frieza que me cortou por dentro. Agentes Lúcia e Renato, vocês cumpriram muito bem o papel de casal de criminosos. Foi aí que entendi por que o Renato tinha ficado aliviado, por que os policiais tinham mudado de atitude, e por que eu senti um aperto no peito que não tinha nada a ver com as emoções do momento. E foi aí que percebi. Quem eu achava que tinha enganado por décadas era meu parceiro de trabalho. E a pessoa que finalmente descobrira a nossa verdadeira identidade não tinha vindo para nos parabenizar pelo trabalho bem feito. Com a identificação da comandante na minha frente, senti que toda a minha vida de agente federal tinha sido apenas uma ilusão cuidadosamente construída. O Renato continuava no chão, mas agora eu via nos olhos dele uma resignação que me assustava, como se ele soubesse de alguma coisa que eu não sabia. De repente, todos os policiais se afastaram de nós, formando um círculo largo ao nosso redor. O delegado falou no rádio. Operação Cemitério concluída. Foi nesse momento que percebi que não éramos os caçadores nessa história toda, mas sim a presa que tinha sido acuada depois de décadas correndo. A comandante continuou falando, agora caminhando ao redor de mim como um predador. Vocês dois mataram 17 pessoas ao longo de 15 anos, fingindo que estavam trabalhando para nós. Num instante senti como se a terra tivesse se aberto e me engolido inteira. Olhei para o Renato e vi nos olhos dele a mesma confusão que sentia, mas misturada com algo que me gelou. Reconhecimento. Era como se ele soubesse que esse momento ia chegar um dia, e tivesse se preparado para ele a vida toda. E foi aí que percebi. Quem eu achava que era meu parceiro de trabalho secreto, era na verdade meu cúmplice em crimes que minha própria mente tinha apagado da memória. E a pessoa parada na nossa frente não tinha vindo nos parabenizar, mas nos executar. Com a verdade sobre nossa identidade de assassinos ecoando no ar, senti que minha própria mente estava se fragmentando em pedaços. A comandante continuava caminhando ao nosso redor, e o círculo de policiais se fechava cada vez mais. Mas foi nesse momento que algo dentro de mim começou a fazer sentido de uma forma assustadora. Memórias que eu achava que eram sonhos começaram a voltar, uma por uma, como flashes de um filme de terror. Eu me lembrava de mãos sujas de sangue, de rostos aterrorizados, de gritos que eu tinha certeza que eram apenas pesadelos. O Renato se levantou devagar do chão, limpando a terra da roupa, e quando nossos olhos se encontraram, vi neles uma cumplicidade sinistra que me gelou por dentro. Era como se ele estivesse esperando esse momento há anos, esperando que eu finalmente lembrasse de quem realmente éramos. A comandante parou de andar e ficou observando nossa troca de olhares com um interesse científico que me fez sentir como um rato de laboratório. De repente, o chão do cemitério começou a tremer violentamente, e uma explosão ensurdecedora veio de debaixo da terra, bem do túmulo onde tínhamos ouvido a voz da minha filha verdadeira. Numa nuvem de poeira e detritos, vi uma figura emergir de entre os escombros, coberta de terra, mas completamente viva. Era minha filha Patrícia,
A verdadeira, com os olhos cheios de uma raiva que queimava como fogo. Ela estava segurando alguma coisa na mão, algo que brilhava na luz fraca do entardecer. Quando a poeira baixou, vi que era um detonador, e ao redor de todo o cemitério, pequenas luzes vermelhas começaram a piscar em dispositivos que eu não tinha notado antes. Mas minha filha apertou um botão no detonador, e todas as saídas do cemitério explodiram ao mesmo tempo, nos prendendo ali dentro. O Renato começou a rir que nem louco, e foi quando percebi que ele sabia que isso ia acontecer. E foi aí que percebi. Quem eu achava que tinha perdido para sempre tinha passado 20 anos planejando a vingança mais elaborada da história. E agora todos nós estávamos presos no lugar perfeito para ela executar seu plano. Com minha filha verdadeira parada ali na minha frente, segurando aquele detonador, senti que o mundo inteiro tinha virado do avesso. 20 anos enterrada viva, e agora ela estava ali, pronta para me fazer pagar pelo que eu nem lembrava direito de ter feito. Mas minha filha apenas sorriu daquele jeito gelado e apertou outro botão no detonador. De repente, o chão embaixo dos nossos pés começou a se abrir, revelando um buraco enorme que parecia não ter fim. O Renato parou de rir e ficou sério de uma hora para outra, como se finalmente tivesse percebido que a situação tinha saído do controle dele também. Os policiais começaram a recuar, mas não tinha para onde ir com todas as saídas bloqueadas. A Patrícia levantou o detonador bem alto, mostrando para todo mundo. E foi aí que vi uma cicatriz profunda no pulso dela que eu reconheci na mesma hora. Quando me virei, senti o sangue gelar completamente nas veias. Era eu mesma, idêntica em tudo, parada ali a poucos metros de distância, vestindo a mesma roupa que eu estava usando naquele momento. A mulher que era igual a mim se aproximou devagar, e quando falou de novo, reconheci minha própria voz saindo da boca dela. Vocês todos caíram na armadilha perfeita. O silêncio que caiu no cemitério foi cortado apenas pelo som da minha própria respiração acelerada, enquanto olhava para aquela mulher que era meu reflexo perfeito, e sentia minha sanidade escapando pelos dedos. E foi aí que percebi. Quem eu achava que era eu mesma, era uma assassina psicótica, e a pessoa que finalmente tinha vindo me confrontar era a minha própria identidade verdadeira. Olhando para aquela mulher idêntica a mim, senti minha mente se despedaçando em 1000 pedaços. Era como olhar num espelho que refletia tudo o que eu tinha esquecido. Tudo que meu cérebro tinha enterrado para me proteger da verdade. A Patrícia baixou o detonador devagar, olhando da mulher para mim com uma expressão que misturava ódio e pena. Finalmente, ela sussurrou. Num instante, tudo fez sentido de um jeito terrível. Eu não era a Lúcia, eu era Helena, a irmã gêmea que tinha enlouquecido depois de matar minha própria sobrinha. E minha mente tinha criado uma realidade falsa para me proteger da culpa. A verdadeira Lúcia se aproximou de mim, com lágrimas nos olhos. Helena, minha irmã, você matou minha filha e depois assumiu minha identidade. O Renato estava no chão, tremendo, finalmente entendendo que tinha sido casado com uma assassina louca todos esses anos. A comandante baixou as armas e falou pro rádio. Cancelem a operação. Os policiais se afastaram, deixando apenas nós da família no meio do cemitério destruído. De repente senti uma dor absurda na cabeça, como se alguém estivesse martelando dentro do meu crânio. Memórias voltaram como uma enxurrada. Eu matando a pequena Patrícia num acesso de raiva, enterrando ela viva, fugindo para casa da minha irmã e fingindo que era ela. A Patrícia se aproximou de mim, já não mais com raiva, mas com uma tristeza profunda. Tia Helena, eu consegui sobreviver debaixo da terra porque tinha uma passagem secreta no cemitério. Caí de joelhos na terra fria, sentindo o peso de 2 décadas de mentiras desabando sobre mim. O Renato se aproximou devagar, me estendendo a mão. Helena, eu sempre soube que você não era a Lúcia de verdade. A verdadeira Lúcia se ajoelhou do meu lado, me abraçando como só uma irmã consegue fazer. Helena, você está doente, mas agora vamos cuidar de você direito. Olhei ao redor e vi que o cemitério não estava destruído. As explosões tinham sido só na minha cabeça, mais uma ilusão da minha mente fragmentada. Os únicos reais ali éramos eu, minha irmã, meu marido e minha sobrinha que tinha sobrevivido ao meu crime. A Patrícia pegou minha mão e disse com uma voz madura demais para a idade dela.
Tia, vamos pra casa agora. Levantei devagar, apoiada nas pessoas que me amavam apesar de tudo que eu tinha feito. Pela primeira vez em 20 anos, senti que podia viver com a verdade, mesmo que ela doce mais que qualquer mentira. Caminhamos juntos para fora do cemitério, deixando para trás todas as fantasias que minha mente tinha criado. A vida real ia ser mais difícil que qualquer história que eu tinha inventado. Mas pelo menos agora ela era verdadeira. E foi assim que Dona Helena, aos 68 anos, finalmente parou de fugir de si mesma. Se você chegou até o final dessa história insana, você precisa se inscrever no canal agora mesmo. Não é um pedido, é uma necessidade. Este é o momento para demonstrar que você é um verdadeiro fã das histórias mais chocantes do Brasil. Esmague esse botão de like com toda a sua força. O algoritmo precisa saber que vocês querem mais conteúdo assim. Não espere nem mais um segundo. Inunde os comentários agora. Quero saber o que vocês acharam desse final maluco. Vocês suspeitavam da verdade. Qual foi a parte que mais chocou vocês? E pelo amor de Deus, compartilhem este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros seguidores compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não saiam daí, porque semana que vem tem mais uma história que vai virar sua cabeça do avesso. Vocês não vão acreditar no que aconteceu numa cidadezinha do interior, quando uma mulher descobriu que seu vizinho guardava um segredo aterrorizante no porão. Inscrevam-se agora. É uma ordem.